mais um Pod Mãe. E hoje a gente vai falar sobre assuntos que estão super aquecidos e rolando. Mas antes de a gente começar o nosso conteúdo com a nossa convidada, super especial, porque é sempre especial, né, Bé? Sempre especial. E Vem aí, aqui, já virou especial. A gente tem sorteio, como toda semana a gente tem sorteio aqui no podcast e lá na Pipu, tá? Então o sorteio dessa semana, ele é um Patrulha Canina Torre de Pintar. Tá? Então ele contém 6 tintas, um guache e mais uma torre da Patrulha Canina para criança pintar bastante, usar a imaginação, trabalhar com as mãos, fazer lambança também em casa. Eu acho né? legal, assim, se prepara, a parede é um lugar bem legal também, tá? Não, chão, criança gosta de desenhar chão. Não, é na Patrulha Canina. Bom, então aqui Isso, no aí link... ensina o filho que é só na Patrulha Canina. E aí, tá tudo aqui no link, você consegue ter acesso. Esse produto, ele é da Toy Mania, que é a nossa patrocinadora aqui do podcast. A Toy Mania é uma empresa que existe há muitos anos, uma das principais distribuidoras de brinquedo e que tem de todas as idades, as melhores marcas e que pensa no desenvolvimento da criança, tá? Então, as compras da Toy Mania você pode fazer ou diretamente no site da Toy Mania, mas eu, como dica, te indico comprar lá por dentro da Pipu. É o mesmo preço, ainda tem alguns descontinhos, às vezes, especiais. E, além de tudo isso, você ganha pontos para transformar esses pontos na Previdência da Criança ou no seu programa de viagem aí do ano. Bom, então, gente, entra lá, participa. Para você participar, é só entrar na Pipu, área pontos, assistir esse podcast, né? E responder algumas perguntinhas para participar. Toda segunda-feira sai um episódio novo com o sorteio. Então, agora... Mas todo mundo vai querer assistir esse, né? Porque a gente tá aqui, outubro é mês do quê? Rematrícula, gente. Rematrícula é um assunto muito sério, porque ela é um momento de decisão, né, Bé? Assim, é decidir a maior parte da vida da criança, muitas vezes, né? Sim. Então, de horas úteis, de brincadeira, de aprendizado, ela se encontra na escola. Ela se encontra com os professores. É uma extensão, né, de alguma forma, da casa, né? De educação que ela vai aprender. e de desenvolvimento e até de trabalhar junto, efetivamente, com o ensino e não terceirizar, né? Mas, assim, trabalhar em conjunto para que você resolva ali todo o processo de aprendizado do seu filho. E aí, para falar sobre rematrícula, a gente trouxe a Natália Fernandes. Ela é diretora de uma unidade da Maple Bear, que é uma escola. Ela vai falar mais detalhes do que é a escola, como funciona, a metodologia, mas é uma escola que eu sou muito fã. E, Nath, eu queria super te agradecer a presença. Eu que agradeço. Agradecer por ter vindo dividir com a gente. Todo o seu conhecimento aí, né? Na Exatamente, porque eu, até escolher a escola e tudo mais, eu nunca tinha tido um banho de aula sobre educação, etc., até o dia que eu fui até a Maple Bear e conversei sobre isso, né? Porque, na grande maioria, as escolas, elas querem que você vai simplesmente se matricular, né? Então, existe todo um processo por trás que eu não tinha conhecimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Nath. Eu acho que antes até de a gente falar todos os detalhes de matrícula, quando trocar ou quando não trocar, que você apresentasse primeiro o que é a Maple Bear, né? Como que funciona a metodologia canadense, que vem com uma estratégia totalmente diferente da brasileira, para as pessoas conhecerem. E aí, depois a gente entra para falar um pouquinho mais de como escolher, como não escolher, como fazer a migração. Se é a primeira vez, Exatamente. se você tá trocando seu filho. E assim, lembrando que a Maple Bear, ela é uma franqueadora, né? E aí a Natália depois conta, ela tem algumas unidades. E ela veio, gente, pronta. Ela veio de vermelho, que é pra poder vestir a camisa da Maple Bear. A gente devia ter vindo de vermelhinho também. Ia ficar muito bem, né? Vermelho é uma cor que fica bom em todo mundo. Isso é verdade. Nath, então conta um pouquinho pra gente dessa metodologia mesmo, né? Que vocês têm e os diferenciais. Bom, a gente tem Maple Bear já há 10 anos. Então, é um namoro eterno, né? É um negócio que quem tá dentro da escola, quem conhece escolas e conhece a Maple Bear, se apaixona e não quer sair. Eu entrei nesse mundo de Maple Bear quando eu tinha uma escola de idiomas ainda. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar da Maple Bear. E eu tinha uma aluna de 5 anos que aprendia chinês na nossa escola. E a mãe dela pediu para ela fazer as aulas de chinês em inglês.
Como assim? Nossa, Pois é. dificultou agora Pois é, eu o falei, meu nossa, cérebro. devem ser expatriados, devem ter vindo de fora, mas não. Eu falei, mas como? 5 anos ela tem inglês fluente para fazer aula de chinês? Sim, é o inglês da escola. E aí, que escola que é essa? É uma escola canadense, chama Maple Bear. Eu falei, nunca ouvi falar. Isso, acho que uns 12 anos atrás. E a mãe começou a me vender a Maple Bear, sem nem imaginar. E ela falou do inglês, me chamou E muita nem ter atenção. propósito, né? Porque não existe um nenhum propósito. Só pra conversar. Aonde que a Maple Bear me ganhou? A mãe acho que nem sabe disso. Quando ela falou para mim, não é só uma escola que ensina inglês, não. É uma escola que ensina valores. Virou uma extensão da minha casa. Outro dia eu joguei um papel de bala no lixo, caiu fora do lixo. Ela veio pedir para eu recolher. Então, minha filha é uma pessoa super consciente das questões fora da escola, não só acadêmicas. Ela é respeitosa, ela fala bem em público. Então, tudo isso era aluna Maple Bear para essa mãe. Sim. E aí, então, a gente foi conhecer o que era, né? Saber um pouco mais em detalhes, que escola que é essa. Até então, você tinha uma escola de idiomas. Isso. E você nem tinha filhos, nada, Imagina, né? não. Nem sonhava. Não, já estava na área da educação há muito tempo. Sim, por causa da escola, né? Exatamente, mas eu não conhecia. E depois que a gente fez a primeira reunião com o pessoal da Maple Bear, entendeu o que era, eu falei, a Moca vai ter uma dessa. Porque a gente precisa, porque... Quem que não quer, né? Aliar uma excelência acadêmica, você quer sempre o seu filho lá para frente, né? Para um futuro bacana, tanto no Brasil como fora. Mas você quer também uma criança que se perceba como cidadão, né? Sim. Que consiga viver no mundo real sem ter que ficar com a família, né? Os adultos em volta, arrumando tudo em volta para que tudo aconteça da melhor forma, que a criança se desenvolva. Não, ela tem voz, ela pensa coisas, ela descobre coisas sozinha, ela precisa compartilhar essas coisas. E aí a gente encontrou na Maple Bear isso aí. E eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas da metodologia canadense. Né? Aí você comprou uma franquia e colocou na Moca, assim, a localização. É isso? É isso. Quantas unidades você tem hoje? Hoje, abertas são 2 na Moca, uma na Vila Madalena, uma na Penha e Belenzinho abrindo agora em 2024. Ai, que legal, que legal. Uau, que Olha, legal. ó, tem bastante oportunidade para entrar na Maple Bear. No comando da Natália, tá? Sim, tem muitas tem outras, tem no Brasil com inteiro e certeza. tal, mas enfim. Na verdade, ela é mundial, né? Tem muitos países. ela é mundial, Ela é sim. mundial. E, assim, algumas coisas que me encantaram, assim, além de todas as questões de valores e etc., é a forma como eles aprendem, né, o Nath? Assim, eu achei muito diferenciado. Eu queria que você contasse, assim, um pouco da dinâmica, né? E uma das curiosidades que, assim, eu nunca tinha parado para pensar, porque, assim, é uma escola que ela é bilíngue, não, na verdade ela é uma escola que ensina em inglês, né? Então ela aprende todas as matérias e tudo mais em inglês, óbvio que tem as suas diferenças entre uma e outra, eu acho que isso é legal a gente falar também, porque muita gente me pergunta, nossa, mas a Maria Alice só tem inglês? Ou não? Ela tem um pouco de... Então as pessoas têm curiosidade, né, do que aprende e que não aprende. É que se você não entra também com a criança num período... Quando você é mais novo, também você não consegue introduzir ela numa escola como a Maple Bear, com uma idade muito avançada, né? Tudo depende, né? A idade ótima para ingressar numa escola bilíngue como a Maple Bear é a educação infantil, né? Então, tem crianças que entram com 6 meses, 1 ano, 2, 3, mas crianças entrando até 5, 6 anos de idade, a adaptação ela é bem tranquila para o idioma, né? A adaptação com o idioma novo é muito tranquila. Por quê? Porque a criança ainda não tem um auto-julgamento, né? Assim, quanto à sua performance. Ela ainda não é tão íntima da língua portuguesa. Ninguém vai ficar cobrando porque alguém falou mais erradinho ou não e dar risada. Eles nem ligam. Exatamente. Né? Eles nem ligam, eles só produzem. Entra na cabeça e já é produzido automaticamente. Conforme a criança vai ficando maior, ela vai começando a ter um pouco mais de noção do mundo em volta. Então aí, será que eu vou falar isso? A minha coleguinha falou, ela fala muito melhor do que eu, então acho que eu nem vou falar. Eu acho que até é um crescimento na questão social mesmo, né? A gente começa a se travar quanto mais velho você fica. Com certeza. Se julgar, né? E não só na língua inglesa, mas também em todos os outros quesitos, né? Então a gente fala que o ideal é que
tem interesse em colocar numa escola bilíngue, uma escola internacional, que seja alguma escola que tenha um segundo idioma, o faça o quanto antes, né? Quanto mais cedo... Pra se tornar menos traumático Menos também. traumático. Você acha que uma criança de 10, 11 anos consegue entrar? Uma criança que não tem base nenhuma no inglês? Vamos falar do inglês aqui especificamente. Sim. Mas aí precisa de reforço. Ela vai entrar, a gente vai avaliar. Tá. E vai ver como que essa criança vai se comportar no ambiente novo, né? Por quê? Porque tem a criança mais tímida, que vai ser um pouco mais difícil da gente conseguir ver como que ela está performando no inglês. Tem criança mais extrovertida, que o pouco que aprende já começa a produzir. Só que tem aí um background que ela não teve. Sim. Né? Então, pode ser que ela acompanhe daqui para frente com os colegas, entenda a matéria que tá sendo dada naquele momento, mas ficou alguma coisa para trás que ela vai precisar correr um pouco atrás, fora do período de aula. E aí a gente oferece um reforço na língua inglesa. Certo. Não, eu pergunto isso, Nath, porque assim, as meninas estudam lá, né, no final, e a Pietra entrou um pouco mais tarde até do que a Bettina. A Pietra entrou com 7 anos já. Ela já tinha 7 anos feitos quando ela entrou. Mas ela foi bem, assim, no primeiro ano, né? E aí muitas mães falam que perderam a chance, sabe? Eu converso lá no meu prédio, mas meu filho já tem 12 anos, eu perdi a chance. Eu devia ter colocado, agora me arrependi, entendeu? Então aí eu falo, gente, eu não consigo avaliar se com 12, 13 anos é muito tarde. Não, dá para colocar, criança Até porque tem bastante gente que muda de país Com e certeza. tem que se imergir ali naquela A sala. diferença é que vai exigir um pouco mais do aluno Tá. Se você comparar com uma criança que entrou bem antes, né? Ela só vai lá com a maré e ela vai aprender, vai adquirir o conhecimento. O aluno um pouco mais velho, ele já tem a consciência do processo de aprendizagem dele e vai demandar um pouco mais dele, né? E aí isso esbarra na escolha da escola, né? Então a criança tem 12, 13 anos, por que eu mudaria? E aí já envolve um diálogo com o aluno. Isso, aí conta já pra gente dele, isso. né? É momento de rematrícula. O que eu tenho que julgar? É claro que, veja bem, vamos lá. Cada mãe vai ter uma régua, cada pai vai, né? Cada família vai ter uma régua. Então, se eu quero mudar alguma coisa na escola em que eu estou... me incomodando, né? Exatamente, me descontentou. Porque se eu estiver feliz, eu só vou fazer a rematrícula e vambora. Então, aí é muito individual. Mas se você, família, tem um descontentamento, o que é legal a família procurar para ingressar numa Maple Bear ou, enfim, para trocar? Se for numa escola bilíngue, a primeira coisa que tem que ser ponderada é o idioma estrangeiro, né? Então, seu filho está numa escola desde sempre, com um método que ele já está acostumado, com os amigos que já está acostumado, com os rostos já acostumados. Então, vai trocar para um lugar que não fala a língua dele, que fala uma outra língua. Isso tem que ser conversado em casa antes. E mesmo que seja menor. Porque, por exemplo, a Maria Alice tem 5 anos. Ela estuda desde os 2 para 3. 3 anos. Em 3 anos, ela passou por 3 escolas diferentes. E agora que ela vai permanecer. Tanto que ela, mesmo pequenininha, falou: ai, mamãe, você quer que eu conheça todas as escolas? Então, assim, como até passar por esse processo de conversa, até você achar o seu meio, desde pequeno, ou realmente você partir para uma conversa como essa com a criança, porque a mãe é muito assim, tipo, eu decidi, eu quero que troque, eu vou trocar, né? Muito isso. Então, em que momento você vê, porque realmente o aprendizado, a hora que ele chegar na escola, aquilo vai impactar. Né? Tipo, se ele não queria, se ele foi contra, ou se o ambiente não está favorável, aquilo vai impactar no aprendizado. Então, o que você sugere? O que você já viu ali nesses processos de troca, de mudança e etc., que você acha realmente muito importante? E de que momento, né? Na educação infantil, o percurso de uma família, né, que optou por escolher a Maple Bear, que optou pelo ensino bilíngue, o percurso é o seguinte: a família vem com essa escola, gostou da escola, eu vejo meu filho aqui, eu quero que meu filho estude aqui. Aí vai começar um trabalho com a família e com a coordenação da escola para já se preparar para a adaptação dessa criança na escola, especialmente com o inglês. Então, no caso da Maria Alice,
Não era a primeira escola. Então, ela já tinha mais ou menos um... Eu migrei, né? Então, tive uma escola eu falo que é bilíngue, mas é muito louco, porque é incomparável. Assim, ela ficou um ano inteiro numa outra escola que também se posicionava como bilíngue, né? Que trabalhava efetivamente a segunda língua. Mas ela nunca veio, por um ano inteiro, ela não veio com nenhuma evolução da escola, assim, nenhuma palavra, nenhum comportamento, etc. Na Maple Bear, eu me recordo de, 15 dias, ela já vinha com palavras dentro do vocabulário. Eu acho que é legal aqui, Rô, também, a gente desmistificar um pouco, né? Aquela história mito e verdade. Tem muita escola aí, Nath, você deve saber, que se vende, eu vou falar, né? Que comercializa, né? Que fala que é bilíngue. E no final, aí você explica tecnicamente, tá, Ná? Mas não é, né? Porque aí a criança tem... E não é. Porque a criança tem 3 vezes, sei lá, de 5 dias, 3, ela tem aula de inglês. Aí ela tem 2 horas. 2 horas segunda, eu tô inventando aqui. 2 horas quarta e 2 horas sexta. E ela se posiciona como bilíngue. E isso não é bilíngue, né? Isso é um inglês, uma disciplina a mais. Isso, uma extensão, um inglês... um pouco fortificado. Isso, né? isso. Que é muito comum. Que de fato é. Mas o bilíngue, ele tem uma outra metodologia, é isso? Sim. A gente não ensina a língua inglesa, especialmente para educação infantil. Porque no fundamental, eles vão ter uma matéria que chama ELA, que é inglês. Então, eles vão já começar a estudar a própria língua. Só que até os 3 anos, é imersão total. É 100% inglês. É 100% inglês. Então, ele não vai aprender... Olha, gente, hoje a gente vai falar dos animais da fazenda. Então, como que a gente fala pato? Como que a gente fala vaca? Como que fala porco? Não, a gente vai trabalhar em inglês os temas. Então, a gente trabalha sempre com temas, unidades temáticas. E dentro desse tema, a professora vai trabalhar a matemática, ela vai trabalhar a língua inglesa mesmo, ela vai trabalhar ciências, ela vai trabalhar a parte interpessoal, a parte de socialização, as brincadeiras no parque. Tudo isso vai estar sendo apresentado para a criança num momento de imersão no inglês. A criança percebe, porque eles sabem que não é o idioma que eles falam nativo, com a família em casa. Né? Só que o impacto é muito, muito baixo. Por quê? Porque é tudo muito contextualizado. Eu digo até que é um pouco meio teatral da professora. Porque o meu objetivo é fazer com que a criança entenda o contexto e consiga participar dele muito mais pelo que ela está vendo e sentindo do que o que ela está efetivamente ouvindo. E quando a gente fala imersão também, fica parecendo que jogaram a criança lá na Central Station, em Nova York. Gente, é imersão, se vira para voltar para casa agora. E, na verdade, não. Para a criança, é um sistema de imersão. Para a gente que prepara tudo, é um inglês homeopático. Tá. Né? Vou dar um exemplo bem prático. Todos os dias que as crianças chegam, a professora abre a porta e fala: "Good morning, come on in." Todo dia. "Bom dia, vamos entrar. Bom dia, vamos entrar." A professora vai falar a mesma coisa todos os dias, até a criança tá se apropriando disso e tá também falando pro coleguinha que chegou depois: "Good morning, come on in." Sim, porque eles Ele não são, sabe assim, muito bem o que é come, o que é on, o que é in, mas ela sabe que quando eu quero que alguém entre, que eu quero dar permissão para alguém entrar, eu falo isso. Mas é igual a língua portuguesa, né? A gente aprende assim. Eles também, exatamente. Você aprende a falar, sei lá, com 1 ano e meio, vai. E você não sabe nada do que você tá falando. Você tá repetindo o que contaram pra você. E a gente Além fala disso, muito antes de 1 ano e meio, né? Porque você lá com 6, 7 meses, você falava lá pra Betina: "Ai, você tá chorando, quer tetê?" Você falava tetê, a criança já expressa uma Apesar de ela não ter sonoro, né? Isso. Ela tem a interpretação. Ela já sabe o que é, né? E aí, então, o caminho da educação infantil, e aí depois eu migro para uma introdução do português, por exemplo. Sim. Então, tem um momento que eu começo a fazer a introdução do português, que seria a parte da alfabetização. A gente começa com 4 anos, essa introdução, ela é muito sutil e ela é bem devagar. Então, na escola tradicional, que a gente tem a professora lá de português, de repente ela sai da sala e entra a teacher, que dá um pouquinho de inglês lá na escola, a gente tem o contrário aqui. Então, a nossa professora, que trabalha com eles em inglês o tempo todo, ela sai e entra uma professora que vai trabalhar com projetos em língua portuguesa. Então, aí ela vai trazer
bem pontual, ela vai trazer todo um repertório que até um pouco afetivo com a família, para a família também conseguir ter essa troca do português, né, em casa. Então, a gente trabalha com cantigas, com literatura popular, livros que estão no imaginário aí de todo mundo. A professora vai começar a trabalhar a sonoridade da língua inglesa, vai discutir alguns tópicos da faixa etária, né, de cada faixa etária em língua portuguesa também. Então, o português ele vai entrando aos poucos. Com 5 anos, eles vão começar a entender que os sonzinhos, sistematicamente, né, que os sonzinhos juntos eles formam sonzinhos maiores, que compõem palavras, que compõem frases, que compõem textos. E aí a gente vai gradativamente aumentando o ensino da língua portuguesa. Então, começa com um pouquinho, no SK, né, que eles têm 5 anos, fica um pouquinho maior. A partir do primeiro ano do fundamental, quando eles têm aí de 5 para 6 anos, né, a gente passa a dividir a carga horária na Maple Bear, né? Então, a criança fica 5 horas e meia na escola, 2 horas e meia ela vai ver língua inglesa e as matérias que envolvem a língua inglesa, e o outro período ela vai ver a língua portuguesa com a história e a geografia do país. Isso. E aí eu migro isso nessa proporção até a formação completa dela. Até o final. Perfeito. Uma coisa que eu gosto muito e que eu acho que é muito, assim, que eu acho muito bacana, por exemplo, a gente estava conversando essa semana em casa, que todas têm 5 anos, né? E chegou para uma delas para construir uma maquete em casa. As atividades da família, né? Da família. Que não é da família, né? É só da da mãe. família, sim. É da família. Porque a escola adora, né, Nath? Desculpa. A Nath, né, é diretora de escola e tal. Mas, assim, tem um monte de coisa. Vamos fazer. Vamos não. Vamos não. Não, mas, vamos, não. assim, a Maria ainda não tem esse processo. Por exemplo, a minha afilhadinha, ela já tem lição de casa. E é super complexo. Porque, assim, o período de escola já é pesado para a idade delas, né? Então, assim, a Maria dorme 10 horas por dia. Ela passa 5 na escola. Se você for pensar o tempo que ela passa em casa, é pequeno. Então, se eu ainda levo atividades e coisas adicionais para casa, eu não sei se aquilo seria produtivo, sabe? Então, uma das coisas que eu gosto da defesa da Maple Bear é de que até uma determinada idade, realmente, eu não tenho atividades em casa. Não é porque eu não quero fazer com ela, porque eu acho que não é vantajoso, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho desse tema. E já adiantando também, para ir alertando os pais, isso também é só até uma determinada época, viu? Idade, óbvio. A Pietra, minha mais velha, ela tá no ensino fundamental 2, ela tem lição todo dia. E tudo bem, né? Porque são fases, exatamente. Exato. Eu acho que assim, são ela fases. Tem responsabilidade. A criança cresceu, tem que ter mais responsabilidade. E isso eu gosto da Maple Bear também. E já fazendo uma defesa mesmo, porque até o ano passado ela estava no ensino fundamental 1. Ela já tinha mais lição e tal, mas vai... É degrau por degrau, efetivamente. Isso eu gosto bastante. Isso eu acho muito legal. Porque não é uma coisa de uma vez. Então é degrau por degrau. E hoje a Pietra efetivamente tem muito mais lição e tudo bem. Né? Eu acho que para a gente falar disso, a gente tem que voltar um pouco né, na essência da metodologia canadense. A gente tem que voltar na essência do que a Maple Bear oferece para o ser humano, independente de ser um ser humaninho ou um ser humanão, né? Mas, primeiro, a gente acredita muito na criança como protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. E ser protagonista do seu processo não quer dizer que ela vai fazer o que ela quer, a hora que ela quer, e vai escolher o que ela vai fazer. Porque senão vira um caos, né? Não é autonomia, é anarquia. Sim. Total. Então, um dos pilares da Maple Bear é o aluno como protagonista do seu processo. E o outro pilar, tão importante quanto, a gente trabalha com uma liberação gradual de responsabilidade. Desde os bebês lá. Que a gente gosta muito de mostrar uma pirâmide, né, para os pais também, para quem está visitando a escola. A base da pirâmide é o eu faço. O meio da pirâmide é o nós fazemos e a pontinha da pirâmide é o você faz. Muitas escolas migram do eu faço para o você faz assim, muito rápido. Sem ter essa liberação gradual da responsabilidade. Ou seja, eu não posso, um dia, coloco os alunos enfileirados, todos olhando para mim. Você olhou para o lado, eu vou te chamar atenção. Você baixou para pegar alguma coisa, eu vou te chamar atenção. Você tem que estar olhando para mim, reproduzindo as coisas que eu estou falando aqui na minha aula.
que eu detesto esse termo, aula expositiva. Eu expus a aula, então agora você produz, baseado no que eu expus. De repente, essa mesma professora manda a maquete para casa, sem grandes explicações. Você está aí com uma proposta, como que você vai fazer? Quanto tempo você tem? Como que você vai gerenciar o tempo? Vai ser em grupo? Como você vai delegar as tarefas desse grupo? Vai usar só material sustentável ou pode comprar qualquer coisa em qualquer loja? Pode comprar coisa em loja, você tem que produzir o seu material. Eu estudei em escola tradicional, talvez vocês também. Eu também. Sim. Né? Qualquer coincidência é mera semelhança. Então, assim, você já fez essas perguntas ao fazer uma maquete? E quanto tempo que a professora gasta para orientar esse trabalho? Eu já te digo, é muito pouco, porque não dá tempo de você colocar o aluno como protagonista de um trabalho, sendo que na escola ele não é protagonista, né? Então, realmente, Sim. é muito... O trabalho talvez fique lindo e impecável, porque não vai ser a criança que vai fazer. Ah, não. Não, com certeza. É a mãe, Não com vai. certeza. O que o canadense pensa, né, de educação infantil e mesmo nos anos iniciais do ensino fundamental? Qual que é a lição de casa da criança, né? Porque nós queremos saber... A escola boa é a escola que tem lição. Né? Eu vou julgar a escola pela lição. Então, pela quantidade de lição que meu filho tem. Aí eu fico pensando, mas por que escola boa? Aí, assim, gente, cada um tem uma forma de pensar. Com Imagina, certeza. eu, Roberta, não consigo entender por que escola boa é a escola que dá mais lição de casa. Eu não consigo entender. Não, tu show a criança, Porque, sobrecarrega em ela. teoricamente, você tem um tempo da criança em aula e a criança tem que aprender ali, né? Eu imagino que todo mundo tá indo pra escola para efetivamente aprender. Por que ela tem que ter 60 páginas para responder depois? De cada uma das matérias. E aí eu não sei se é ensino fundamental 1, 2, ensino médio, eu não sei. Qual é a necessidade desse volume de lição de casa? E a escola tradicional tem muito, tem muito. Eu tenho uma amiga que a filha dela tem a mesma idade da Betina, que é a minha mais nova, né? Meu, é surreal. Em semana de prova, ela tinha lição de casa para responder 10 páginas. Ai, Ela coitada. tem 8 anos. 8 anos. Ela tem que estudar para a prova e fazer lição de casa com 10 páginas de dissertação. Ah, não, gente. Eu falei, tira dessa escola. A gente tem que ver qual que é o objetivo da lição de casa. Na educação infantil, a gente costuma falar, a lição de casa é brinque com seu filho, leia com o seu filho, leia para o seu filho. Primeiro que o hábito da leitura vai te ajudar. Não importa o que seu filho vai ser no futuro, você não sabe, ninguém sabe, nem ele sabe. Sim. Mas se ele tiver o hábito da leitura, a chance de ele conseguir alcançar excelência em qualquer área que ele escolher é muito grande, né? A pessoa tem que ler, tem que ter o hábito de procurar fontes, de ler. E aí, brinque com o seu filho, né? A criança é um ser humano que você não pode dissociar. Esse é o ser humano aluno, que fica comigo aqui das 8 ao meio-dia, e agora ele é o ser humano filho, das 2 até não sei qual hora. O aluno não dissocia isso, a criança não dissocia isso, então a gente não pode dissociar. Né? Então, a lição de casa é, você tem que oferecer tempo de qualidade para o seu filho. Por quê? Porque ele vai estar feliz, ele vai estar assistido socialmente, emocionalmente, ele vai produzir melhor na escola. Tenha hábitos bacanas em casa. O aluno entra às 7 da manhã na escola, ele tem que dormir um horário adequado para ele estar desperto no dia seguinte. Eu digo adequado porque tem criança que dorme 7 horas e está ótima, tem criança que precisa dormir 12 horas para estar ótima da mesma forma, mas para ela produzir bem, para ela estar bem, assimilar tudo que está acontecendo na escola, ela tem que estar assistida em casa. Né? Então, na educação infantil, essa é a lição que a gente precisa. E, claro, a escola tem que fazer o seu papel também. Muita escola manda muita lição porque o pai consegue tangibilizar o que está sendo visto na escola pela lição de casa. Então, veio a lição, tabuada e mais tabuada. Então eu sei que meu filho está aprendendo multiplicação. Né? E voltando no ponto de escolher uma boa escola, né? E boa escola não significa ser a escola bilíngue, ser escola com metodologia canadense, ser escola tradicional. Boa escola é a escola que tem valores muito semelhantes com o da família. E que tem uma rotina, uma jornada acadêmica que seja compatível com a rotina que a família vai estender em casa, com relação à escola. Né? Então, com tudo isso organizado, aí sim, qual que é o papel da lição de casa? Se não é tangibilizar
o que está sendo aprendido, como que o pai e a mãe, como que a família sabe o que está sendo aprendido? A escola tem que dar esse suporte para a família também. Mas aí também tem uma responsabilidade dos pais, Sim. né? De perguntar, de querer quanto saber. mais velho, acho que é mais de fácil, querer entender. né? Sim, quando é mais novo Mais os bem pequenininhos. Não consegue. Eles não A conseguem escola expressar, eu aprendi isso Tem hoje. que ter algum sistema para deixar os pais a par do Tá. que está sendo ensinado, né? Qual que é o tema que está sendo abordado, quais são os tópicos que estão sendo discutidos. A família tendo esse aporte, a lição de casa já perde uma das funções, né? E a questão de número de alunos em sala, que vocês têm tudo isso muito diferenciado, o tamanho da sala, o número de alunos, né, o número de professores e etc. Conta um pouquinho dessa metodologia, né, que é canadense, e o que isso é benéfico para a criança em si. As salas de aula, elas são amplas, né? São sempre grandes, independente de ser a criança de 2 anos ou a de 14, a criança, né, de 14 anos. Mas elas são sempre amplas. Por quê? Porque tem que ser um ambiente que possibilita troca entre eles, que possibilita que a criança mude, se movimente, saia de um centro e vá para outro centro. As salas, elas são amplas para que a criança não sinta que ela está condicionada a ficar num espaço só, né? Então, na educação infantil, eu tenho aí até 16 alunos na sala, 18 alunos na sala, dependendo da idade, né? 4, 5 anos, às vezes até 20 alunos na sala de aula. Mas a sala é sempre ampla para eles poderem trabalhar em grupos, né? Porque uma maneira de você conseguir ter o aluno como protagonista do seu processo é ele conseguir produzir sozinho, em pequenos grupos e em grandes grupos. Eles vão experimentando tudo isso. E para essa dinâmica funcionar, eles vão mudando de espaço. Então, agora eu estou na matemática aqui com um grupo, que é um grupo que, de repente, vai ser homogêneo, né? Todos estão mais ou menos... Isso funciona até quando eles são grandes. Sim. E conforme eles vão crescendo... Lembra que a gente falou, né? Da gente ter a liberação gradual de responsabilidade, sair de uma zona de maior suporte para uma zona de menor suporte. Enquanto eles são pequenos, a gente que faz essa troca para eles. Então, na idade da Maria Alice, hoje você vai ficar no centro verde. Então, o centro verde é lá num cantinho, o centro laranja em outro cantinho. Então, na hora da atividade de centro, ela já sabe que ela vai sentar lá no centro verde, que é o centro dela. Conforme eles vão crescendo, eles vão escolher onde e quando eles vão sentar. Então, quando eles estão no começo do 2º ano, eles têm 7 anos, né? A professora vai mostrar para eles os centros da semana e vai ajudá-los a gerenciar esses centros da semana como eles quiserem. Porque eu participei, né, 2 anos que eu falei que ela foi em 3 escolas diferentes, então ela veio desde uma total tradicional, uma intermediária que tinha alguns valores e tudo mais, um pouco mais intermediário com a Maple Bear, e foi para a Maple Bear. E eu achei muito legal porque tem aquela abertura da escola. E a gente foi ver um pouquinho da rotina deles, porque eu não fazia ideia de como funcionava na prática. Isso que você acabou de explicar. E eu achei muito legal, porque ele realmente, tipo... E é legal porque eu tenho até menos comparação, porque eu tenho grupos menores. Então, eu consigo também direcionar, talvez, eu não sei se esse é o objetivo, mas a minha interpretação foi que a professora falava, todo mundo para o centro azul. Então, eu via que lá no centro azul era o centro de ciências. O centro verde, tipo, mais exata. Você percebe que existia uma diferença entre uma atividade de uma mesa e outra. E que as mesas não seguiam com as mesmas pessoas em cada uma delas. Então, você também talvez consegue fazer essa mistura, né? De, tipo, colocar pessoas talvez que tenham um nível mais aproximado em conjunto e tudo mais. Eu achei muito interessante essa maneira do que eu pegar as 20 crianças e dar a mesma atividade igual para as mesmas 20 e administrar essas 20 fazendo juntas, do que eu fazer pequenos grupinhos. Eu não sabia que depois que eles cresciam, essa administração partia deles. Achei muito legal a organização de como é feito. Porque as outras escolas que ela vinha, realmente, eu tenho 15, 16, 20 alunos. Todo mundo senta, mesmo que talvez o formato da sala também, todas em mesas redondinhas, né, em grupinhos, mas a atividade era geral para todo mundo, onde eu sou a professora master, passo a atividade que eu preciso e todo mundo executa igual. Que é expositiva, né? A aula exatamente. Então, eu achei muito legal porque eles fazem aquelas atividades ali, parece que realmente muito em grupo. Parece que a professora ela é
uma auxiliar. Ela tá auxiliando algo que eles estão produzindo. Eu achei isso muito legal. E eu acho que é legal também a gente destacar aqui, e aí me corrija se eu estiver errada, mas o que eu entendo da metodologia de vocês, e aí, de novo, cada família tem a sua história, e é o que a gente falou, né? Tem que entender quais são os valores, o que efetivamente você quer pra trocar, mas se quiser trocar é agora, viu, gente? Já pensa, né? Em outubro, novembro, porque né, não dá pra ficar esperando também. Mas, enfim, é que o experiencial, eu vou dar essa palavra, tá? Então, assim, esse copo é um copo transparente, ok, tem água, mas não é assim, tipo, é isso e acabou. Nossa, bati, até o microfone fez barulho. É isso e acabou. Tipo, você tem que entender que é isso e acabou. Essa rigidez, né, que é natural, eu acho que até na nossa época mesmo, enfim, onde a gente estudou, eu acho que essa experiência do explicar o porquê é assim é mais saudável para a evolução, efetivamente, da criança. Com certeza. Para a evolução do todo aí. Eu não tô falando só do aprender. Até porque pode ser que amanhã não seja mais um copo de água, né? Sim, não é sabe. assim, porque Enfim. você aprende muita coisa por obrigação. Você aprende, você guarda. Você aprende não, você impõe, né? Uma informação que às vezes você só decora. Exatamente. Você decora, vai lá, responde, aí você decorou, depois de 10 anos você esqueceu. Tudo que você decora, eu acho que você esquece. Mas na metodologia de vocês, não. Você realmente aprende. Você realmente entende. Então é uma coisa que é muito experiencial, né? Ela fica dentro do universo ali do seu cérebro. Sim. Eu acho que quando a gente está planejando, né, uma aula, eu acho que desde a concepção dos programas lá no Canadá, até a professora que está colocando lá de hora em hora dentro da grade horária para os alunos dela, com lanche, com tudo, a palavra de ordem é intencionalidade. Né? Então, o que eu quero com essa atividade? O que eu quero com o dia deles aqui? O que eu quero? E, a partir daí, a gente consegue organizar os momentos de maior suporte e os momentos de menor suporte. Né? Números de 1 a 9, os pequenininhos lá de 2, 3 anos. Eu não vou abrir margem para o aluno achar que depois dos 5 não vem o 6, com aquela idade. Né? Isso é um exemplo bem tosco, porque eu sou péssima em matemática, porque eu sei que entre os 5 e o 6 existe uma infinidade de questões aí. Mas tem certas coisas que eu, como adulto, tenho que orientar o meu aluno aonde ele deveria gastar tempo pensando e criando e explorando, e aonde ele precisa assimilar aquilo lá e ponto, acabou. Tá. Né? Claro que eles fazem perguntas, porque as perguntas são infinitas, né? E a professora sempre vai trazer ele de volta para o foco, vai responder, vai dar alguma tarefa para ele pensar sobre. Mas a ideia é essa, a ideia é o aluno ser o protagonista. Então, talvez, só da gente estimular a curiosidade dele sobre esse copo e ele trazer questões, vai fazer com que ele descubra muito mais coisas sobre esse copo do que se eu tivesse 50 minutos falando sobre isso. O copo d'água, sim. Né? Eu coloco ele no centro de tudo para eu trazê-lo à reflexão. E isso está super ligado à motivação que o aluno vai ter sobre aquilo que ele está aprendendo. Tanto é que até o comecinho do Fund 1, né? Que é o primeiro ano, segundo, a matéria que os alunos mais gostam é matemática. Sim. É a que eles mais gostam. Eu falo até lá, porque a partir dali, eles já vão começar a perceber as aptidões. Então, eu gosto mais de escrever e ler. Sim, eu gosto muito de né? criar, de desenhar, eu gosto do corpo humano, eu gosto de estudar sobre anatomia. E aí, alguns já vão começar a largar os números um pouquinho mais. E a gente vai trazendo ele de volta. Mas vem as aptidões. E enquanto eles não descobrem isso, tudo interessa. Tudo os interessa. Por quê? Porque tem uma intencionalidade em planejar aquela aula para que a criança seja desperta assim, para o sentido da motivação, do estímulo, da criatividade. E quando a gente divide nos grupos, é justamente para isso. Ora, os grupos vão ser organizados porque, de novo, com a intencionalidade do professor. Eu vou montar um grupo bem homogêneo, porque eu estou aqui finalizando uma unidade temática, eu estou finalizando um tema, e alguns alunos dominaram muito fácil, e tem outros alunos que ainda estão no processo. Então, ela faz os grupos para atingir cada nível de entendimento. Muitas vezes, o grupo vai ser heterogêneo. Para quê?
para eles também desempenharem papéis diferentes naquele grupo. Então, hoje, o grupo é heterogêneo, por quê? A gente tem uma regrinha lá na escola que é Ask 3 before me. Pergunte para 3 pessoas antes de perguntar para mim. Olha, que legal. Então, você está com dificuldade na sua aula de geografia, aí no seu tópico de geografia, você vai conversar com seus amigos. Quem sabe os seus amigos conseguem resolver a sua questão. Se você não conseguir resolver com ninguém, nenhum deles, você traz a questão para o professor. E isso também parece despretensioso, mas também é para mostrar que o professor não é o detentor de todo o conhecimento. É uma sala de aula colaborativa. Né? Porque o tradicional você só levanta a mão e fica perguntando tudo pro professor, né? Eu ficava assim, ó. Nossa, todos me odiavam. Que exaustivo, né? Não, e eu acho que isso também você acaba trabalhando a parte da equipe, né? Do time, de todo mundo pensar junto, de um ajudar o outro. Né? Assim, tem um lado aí social, vamos chamar. Mas assim, né? Como eu sou sempre a desagradável, acabou. Não, então vamos finalizar a questão da rematrícula, né, Ben? Então vamos pegar a questão da rematrícula. A gente já estourou o tempo. Em questão de times, né? Então, realmente sugestivo de vocês como escola, em geral, de realmente iniciar o processo de rematrícula agora, não deixar para o próximo ano, até muito porquê, até para explicar um pouquinho porquê, não deixar isso para lá para o começo de janeiro e tudo mais. E aí, se você conseguisse fazer um resumo muito breve dos principais valores da Maple Bear, né, se você conseguisse resumir, para que as pessoas conhecessem um pouquinho mais da diferença entre o tradicional e a metodologia canadense. Bom, optou por escolher a Maple Bear ou mudar de escola, ou primeira escola. Primeira coisa, você tem que procurar uma escola que trabalhe com o aluno como protagonista, que trabalhe com as portas abertas para a família. Né? E isso não quer dizer que a família que vai dar o tom do trabalho pedagógico, não é isso, mas é escutativa. Então, a família é sempre bem-vinda na escola. Você escolhe uma escola como a Maple Bear, você está escolhendo uma extensão da tua casa. Então, é muito importante você saber que qualquer coisinha que está te desagradando ou que você gostaria de sugerir, você tem liberdade para trazer para a escola e a escola vai ouvir, vai levar em consideração e vai atuar junto com a família em qualquer âmbito, né? Tanto no acadêmico como alguma questão comportamental. Isso é importantíssimo. Outra coisa, você tem que estar confortável com o fato de que o seu filho vai para uma escola em inglês. Porque muitas mães, a maioria das famílias que escolhem a escola, não são fluentes no inglês. E com o tempo isso pode gerar uma inquietação, no sentido de que o aluno vai crescendo, ele vai trazer materiais, ele vai trazer o livro de matemática, que é em inglês, ele vai trazer o livro de ciências, que é em inglês, e você tem que estar muito confortável com o fato de que o seu suporte na língua vai ser limitado. E que tudo bem, porque você tem que confiar que a escola está fazendo a sua parte e está dando suporte para a criança para que ela consiga dar conta daquela tarefa. Isso eu falo, parece uma coisa bem, assim, óbvia, mas não é. Chegou a lição de casa em casa, você não consegue ajudar, já começa a te dar uma crise de ansiedade. Aí você já vai brigar com seu filho, porque você não consegue ajudar, e ele está com dúvida, e vai virar, assim, um alvoroço. Então, você tem que estar muito confortável de que você quer isso para você. Seu filho vai ficar fluente numa língua que você não é fluente. E aí é isso, é o que você falou. A família tem que determinar, porque o fato da gente ter colocado as meninas lá, a primeira a Pietra e depois a Bettina, naturalmente, porque também o segundo sempre vai no caminho do primeiro, né? É natural isso. Foi justamente por isso, porque a gente queria que elas tivessem um domínio da língua que a gente não tem, e tudo bem, e é isso. O que eu não sei, a escola vai saber, né? Até porque a escola é pra isso. Você tem várias que você não sabe, Beta, hoje, porque as meninas já estão grandes, né? Não, da Pietra, sim, da Bettina. Porque assim, eu acabo entendendo mais, por exemplo, que o Guto, mas eu tenho uma dificuldade, assim, muito grande com matemática. Assim. O meu raciocínio, ele é limitado. Ele é limitado, não é possível. E o Guto, apesar de não entender nada, ele não entende nada do enunciado, nada, ele sabe fazer lição com ela de matemática. Ele sabe, porque é lógica. Né? Matemática é uma grande lógica. Então ele fala pra ela, tá errado. Aí, às vezes, ela fala, você não sabe inglês, como você sabe que tá errado. Ele fala, não, porque tá errado. É uma questão de lógica. Então, mas é isso, a gente fica confortável em não saber, e tá tudo bem. Porque a ideia é que ela domine, né? E a terceira dica, que acho que também é uma
dica bem importante, é você estar com o espírito livre para reaprender coisas. E explorar zonas que você não achou que você fosse ter que explorar. Porque você põe na escola que você estudou, você vai lembrar rapidamente, facilmente, como você era enquanto estudante naquela escola. Na Maple Bear, você tem que estar aberta para se reeducar. Como educadora, né? Como mãe, educadora. Como pai, educador, vó, enfim. Mas isso também é muito importante. O quanto que você está disposta a flexibilizar o seu pensamento e, eventualmente, trabalhar aí com uma disrupção. Sim, mas no final é gostoso. Bom, e de novo, né? Cada família tem um jeito. Mas é gostoso, porque você também se desafia a certas coisas, assim. Com a Pietra, hoje mais até. Então, eu ainda tô lá no comecinho, né? Eu tô aprendendo. Mas por outro lado também, Nath, aí assim, vou acabar defendendo, levantando um pouco a bandeira aqui. No final, e aí falando da Pietra, que vai fazer 12 anos agora, né? Tá no Year 6, que é o primeiro ano, né, do Ensino Fundamental 2, você vê uma evolução tão grande e você vê ela resolvendo as coisas. Hoje ela assiste muita coisa em inglês, mesmo coisas idiotas, não vou falar o nome das plataformas, mas enfim. Nós já sabemos. Né? Ela assiste em inglês. E aí ela assiste em português. Porque tudo bem pra ela, entendeu? Não faz diferença, não faz né? diferença. O cérebro Se ela quer ver raciocina. aquilo e aquilo, entendeu? E isso é muito gostoso. É gostoso ver a evolução do seu filho. E às vezes eu fico pensando, amanhã vai trabalhar em algum lugar, vai ter que fazer uma apresentação, isso, aquilo. Tudo vai ser muito mais fácil pra ela do que foi pra mim. Ah, com certeza. Com Muito certeza. mais fácil pra ela. Então, assim, vale o investimento. É isso. Como dica, eu acho que, né? Exato. Tudo na vida é investimento. O filho é um grande investimento, né? Eu acho que o nenhuma que você escola- pode deixar melhor pra ele, pelo menos no meu pensamento, é a educação, né? Eu acho que esse é o que é o que você tem mais de valioso pra deixar pra ele. E uma coisa que eu acho muito legal no valor, e aí entrando em valores, independente de idioma, coisa do gênero, um dos grandes valores da Maple Bear, e foi o que me encantou quando ela foi, é o fato de a criança aprender a pensar. E não ela ter que receber uma informação goela abaixo, porque nem tudo a escola vai ensinar. Ela vai passar por um conteúdo que talvez depois de um tempo ela pode esquecer, mas se ela sabe como captar a informação, de como ela transformar aquela informação e pensar e raciocinar na informação, aí ela tá pronto. Porque aí ela vai aprender o que precisar ser aprendido depois, né? Então, eu acho que esse, para mim, é o valor mais, assim, que mais me encantou dentro da Maple Bear. É o fato de realmente ensinar a criança a como pensar e ser crítica da informação e não receber determinadas coisas goela abaixo e falar isso está tudo certo e ser impositivo. Isso eu acho muito legal. Você quer ela no topo daquela pirâmide, do maior suporte para o menor suporte. Exato, porque né? eu quero que ela seja autônoma da vida dela, né? De que ela atinja a sua maioridade aí, que ela conquiste, que ela voe e que seja perto de mim ou não, né? Pode ir para o mundo e conquistar aí os voos dela, mas que ela tenha essa capacidade de autonomia. Eu acho que isso para mim é o principal. Bom, Nath, acabou o nosso tempo. Obrigada aí pela sua agradeço explicação. muito. Beta, ela só Espero não que falou vocês- tempo da matrícula. Ah, tá. Tempo da... Gente, nossa, isso vai soar assim bem panfletário, né? Mas o tempo é agora. Por que agora? Ah, mas por isso que Porque a gente dá chamou pra- você, Nath. Fica tranquila. Fica em paz. A gente chamou agora porque a gente também entende Dá como pra mãe. ter um namoro com a escola. que é agora. Dá pra ver a escola cheia de criança, pra você poder mesmo ver como as aulas estão acontecendo. Nas nossas escolas, a gente abre para vivências. Então, você visitou a escola, tá em dúvida, será que é isso? Será que não é? Marca uma vivência, traz o seu filho para passar um dia com a gente, com as outras crianças. Isso é tão rico, né? E É porque também se você gostoso. vai lá em janeiro, realmente, eu não tinha pensado A nisso. escola vai estar vazia. Tá vazia, não, você só vê eu acho que manutenção. agora- E é o Tem momento mesmo manutenção mesmo. que os pais têm que decidir. Então é agora, eu acho. É agora. Tá procurando, procura. Isso. Né? Procura e fecha. E tudo bem. Mas assim, ó, obrigada pelo seu tempo, obrigada por toda a sua explicação. Ai, foi a gente incrível. espera que Eu vocês adorei. tenham, assim, curtido o conteúdo, né? Pra gente entender aí todas as escolas. Lembrando que cada família tem a sua forma de condução e tudo é válido. O importante é investir no seu filho. Com certeza. A gente está à disposição, tanto para visitas lá na escola, como através de vocês, se o pessoal tiver dúvidas.
super Ai, à obrigada disposição de pra gente coração, falar mais. Nath. Joia. Obrigada mesmo. Agora sim, voltando, é @MapleBearMoca, o Instagram, Isso, certo? Exatamente. Tá bom. Mas se você não é da Moca e é de qualquer outro lugar do Brasil, entra no site da Maple Bear, localize todas as unidades, porque não só no Brasil, como em outros países da América Latina e no mundo inteiro, a Maple Bear tem as suas franquias e que aplica a mesma metodologia com fiscalização e coisa do gênero. Não é cada um faz do jeito que quer ou Isso. interpreta, certo? Isso mesmo. Obrigada. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.